Talvez esse seja o vídeo mais difícil que eu vou fazer aqui pra vocês. Quando eu tinha 17 anos, eu morava com meu pai, éramos só nós dois. E o meu pai era aquele tipo de pai muito amigo e muito brincalhão. E desculpa, gente, mas as pessoas acham que o terapeuta é de ferro e que nós somos invencíveis, mas não é bem assim, não é assim que funciona. Pra quem não me conhece, eu sou a Pamela, e eu sou psicanalista clínica e forense, e sou estudante de criminologia, sou terapeuta e hoje eu uso todo o trauma que eu adquiri durante muitos anos, durante esses quase 28 anos, para ajudar pessoas a encontrarem um caminho de paz e de cura. Então, se você ainda não me conhece, não conhece meu canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário, enfim. E essa não é uma história de luto comum, porque existe uma impunidade por trás e uma situação que nunca foi resolvida pela justiça, né? Já são 10 anos esperando e ainda mantendo alguma esperança e expectativa de que isso venha a se resolver em algum momento. No vídeo anterior eu falei um pouco para vocês sobre como construir uma família quase acabou com a minha vida, né? Mas isso na verdade foi uma introdução bem introdutória mesmo. O primeiro passo, por assim dizer, desse declínio que aconteceu comigo veio aos 17 anos, quando eu perdi meu pai num acidente. E como eu falei no take anterior, ele não era qualquer pai, assim, acho que eu tive sorte, meu pai era muito... Gente, recomeçando pela quinta vez, então ele era muito amigo e era um pai que sempre buscava estar tentando Gente, me desculpa por isso, é porque é aniversário dele, então... Enfim, meu pai era meu melhor amigo. Assim, a gente contava tudo um pro outro. Eu aprendi muita coisa com ele, mas eu não aprendi a ficar sem ele. Então, meu pai era um homem que trabalhava muito, ele trabalhava mais de 12 horas, 15, 16. Ele nunca participava de nenhum aniversário, nem festa, nem nada. Muito rápido, assim, ele aparecia e marcava presença. Era muito querido por todo mundo. Mas ele ia embora rapidinho, porque era um cara que estava sempre trabalhando. Então, ele... Há 10 anos atrás, nessa mesma data, eu tava procurando um presente pra ele. E ele nunca usou. Pra falar a verdade, ele usou sim. 2 meses depois, quando a gente enterrou ele, ele tava vestindo a blusa que eu tinha comprado pra ele de aniversário, que ele nunca pôde usar. Gente, me desculpa ficar um vídeo muito melancólico, é porque existem feridas que não curam realmente. A gente aprende a lidar com a dor e aprende a conviver com ela, né? A terapia, a psicanálise me ajudaram muito a passar por isso.
uma vez ou outra a gente ainda desmorona, porque é uma coisa do ser humano mesmo, então não tem muito o que fazer. Eu saí de casa naquele final de semana, era sexta-feira, dia 5 de setembro de 2015. Eu estava indo para um acampamento da igreja e nesse acampamento a gente ficava sem celular, evidentemente. De repente você já deve ter ouvido falar que é o encontro radical, né? Em alguns outros lugares tem outros nomes. E eu fui passar, era sexta, sábado e a gente saía no domingo. E no domingo era dia 6 para 7, ia ser 7 de setembro, na segunda-feira. Então eu decidi que eu ia passar na casa da minha mãe, na época, com a pessoa que eu namorava, né? A pessoa que eu citei no vídeo anterior. Então essa foi a última vez que eu vi meu pai. 5 de setembro de 2015. Dia 6, antes de eu sair de casa, o meu pai estava aqui para se despedir de mim. Ele era muito presente na minha vida nesses últimos anos. Enquanto eu era criança, ele não era muito presente. Mas eu vou falar disso em outros vídeos depois. Mas nesse dia ele estava aqui e eu me lembro dele falar algumas coisas pra mim, como se ele soubesse o que ia acontecer. Mas eu não tô aqui pra colocar a teoria da conspiração na cabeça de ninguém. Eu só... Ele falou algumas coisas, disse que se acontecesse alguma coisa com ele e tudo mais. Mas ao mesmo tempo nós estávamos conversando naquela sexta-feira sobre ele fazer faculdade de Direito junto comigo e tal. A gente era muito amigo, assim. Então a gente era muito grudado, muito apegado um com o outro e ele queria até participar da mesma faculdade que eu. Então era uma sintonia, assim, de amizade muito grande que a gente tinha um pelo outro. No final da experiência radical que eu tive, eu peguei meu celular, isso já era num domingo, né? E, gente, desculpa, tá tocando um alarme aqui de algum carro. Eu peguei meu celular e o meu celular tava descarregando, ele tava quase descarregado. E a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro meu pai para dizer para ele que eu tinha gostado muito da experiência, que eu queria muito que ele tivesse ido também, que um dia ele poderia ir e tal, mas a gente não se falou muito, tava um dia nublado assim. E eu segui para casa da minha mãe, a viagem foi longa, nós estávamos numa distância bem grande da casa dela. Então eu segui pra lá porque eu decidi passar o feriado na casa da minha mãe. Então, nesse caso eu ia ficar domingo, segunda, voltaria pra casa na terça porque eu teria coisas pra fazer. E com isso, o meu pai, ele era motorista nessa época, ele era taxista. Ele trabalhava num táxi aqui em Niterói, numa cooperativa de táxi na época. E ele era muito conhecido, muito querido, muito amigo, não só pelos taxistas, pelos passageiros, mas por todos que o conheceram. Então ele não possuía inimigos. Ele era um cara muito simpático, muito bacana, estava sempre disposto a ajudar e ele era assim. E eu falei com ele nesse domingo, isso era à tarde. Eu segui pra casa da minha mãe e lá na casa da minha mãe me deu um sono muito grande, uma coisa que nunca tinha acontecido na minha vida antes. Porque eu sempre dormi tarde. E nesse dia eram umas 8 horas da noite quando eu apaguei. Eu dormi, eu apaguei. E a pessoa que eu citei no vídeo anterior, que foi o meu companheiro, né? Ex-companheiro, ele tava lá comigo na hora. E eu acordei de madrugada, olhei meu celular e tinha umas ligações da minha avó
E pra mim era muito incomum ter ligações às 4 horas da manhã da minha avó, porque ela não dormia muito cedo, mas também não dormia muito tarde. E era mais de uma ligação, então eu fiquei. Já fiquei muito nervosa na hora, porque eu era muito assim, eu ainda sou um pouco, mas eu era muito assim, muito neurótica, muito paranoica. E nesse momento eu liguei pra ela e ela atendeu muito rapidamente, o que me assustou mais ainda, porque eu ainda tinha expectativa dela ter ligado sem querer, do telefone dela ter ligado sem querer. A ligação, ela pede pra falar com alguém que esteja perto de mim, se tinha alguém comigo. E eu já fiquei nervosa e eu já achei que era alguma coisa com meu pai e eu comecei a indagar, perguntando. E ela disse que ele tinha sofrido um acidente, que ele estava no hospital. Ela não quis me falar diretamente o que tinha acontecido. Então ela pediu para eu falar com meu padrasto da época. Meu padrasto é pastor ainda, né? Ele era casado com a minha mãe na época, não estão mais juntos, mas ele pegou o telefone, isso era de madrugada, e ela falou com ele, foi ele que me deu a notícia de que o meu pai é, tinha falecido, no caso. Falar do falecimento, falar do acidente, do que aconteceu, não me incomoda mais tanto quanto me incomodava antigamente, né? Que eu não conseguia nem mesmo passar pelo lugar que tinha acontecido isso. Mas falar dele especificamente me dói muito, porque eu sinto muita falta dele todo dia. Então, gente, estava perto do meu aniversário, isso foi em 7 de setembro de 2015. O acidente aconteceu às 2h40 da madrugada, numa localidade aqui em Niterói mesmo, em Icaraí. Ele já estava vindo para casa, na verdade, mas ele decidiu que ele ia pegar um passageiro que já era amigo dele, que ele já pegava sempre, que era um rapaz que estava trabalhando num restaurante na época, que também veio a óbito. E me dói muito falar também disso, porque era um rapaz muito jovem, ele estava trabalhando só e ele tinha uma bebezinha de 4 meses, gente. Ele estava trabalhando como taxista e já tinha dado a hora dele vir embora. Ele gostava de trabalhar de madrugada porque o trânsito era mais tranquilo e ele sentia muito calor, então. Mas como eu falei, ele decidiu voltar e pegar o rapaz no restaurante, né? Era um garçom, era o Rafael. Então ele voltou e buscou o Rafael. E enquanto eles estavam vindo, porque ele morava próximo da gente aqui. Então a ideia do meu pai provavelmente era deixar o Rafael em casa e voltar para casa e ficar aqui. Como eu não estava em casa, ele não veio para casa no horário de costume, não veio mais cedo, porque ele sempre vinha antes do lugar que a gente lanchava fechar. Então a gente comia hambúrguer todo dia, gente. Nem eu nem ele cozinhávamos, então ele me acordava às vezes pra gente ir lanchar junto e tal. E nesse dia eu não tava aqui, então ele seguiu trabalhando muito, como sempre, mas até tarde. E eles tiveram a infelicidade de, vindo na direção reta. Existe um vídeo sobre isso, eu tô pensando ainda se eu vou colocar ou não aqui. Mas eles estavam seguindo em direção ao centro quando um motorista alcoolizado colidiu com eles, levando os dois a óbito.
né? O carro, o carro capotou e os dois foram içados para fora. E esse indivíduo, ele se evadiu do local, ele tentou fugir, mas seguraram ele lá, impediram ele de sair até a polícia chegar. Ele foi levado pela polícia e logo depois ele foi solto, né? Porque acho que ele pagou alguma coisa, eu não sei muito bem. E existe um processo, já tem 10 anos, né? Como eu falei pra vocês, vai fazer 10 anos que isso aconteceu, então já tem esse tempo todo que existe esse processo. E eu nunca vi esse homem na minha vida. Ele nunca tentou falar nada assim comigo, não prestou nenhuma solidariedade nem nada. Meu pai não tinha vícios, o vício dele era trabalhar, porque ele estava sempre preocupado de pagar alguma coisa e nós dois estávamos querendo realizar um sonho juntos, né, que era a minha ida para a faculdade de Direito. Então ele estava trabalhando muito para isso, porque eu já estava quase nos meus 18 anos, eu já estava perto de me formar na escola. Isso era setembro, então, assim, dali a 2 meses eu já estava me formando. E um mês depois era meu aniversário, né? No caso, meu aniversário em outubro. Então, isso saiu no jornal, essas coisas, existiu reportagem sobre isso muito por alto, porque a família não quis dar reportagem e na época eu era menor de idade, estava muito mexida e eu não sabia que tinham repórteres interessados em saber disso, em falar sobre isso, em ouvir a nossa história. Mas o cemitério ficou muito lotado, gente. E se você esteve lá nesse dia para dar o seu adeus, eu fico grata por isso, porque realmente ele foi um grande amigo para muitas pessoas enquanto ele esteve aqui. E antes da gente se despedir, de eu ir pro evento radical, ele tinha calçado meias nos meus pés. Eu tava dormindo ainda, essas meias. Eu tava um pouco doente, ele apareceu e colocou as meias nos meus pés e eu fiquei meses com essas meias, gente. Meses. O que tava comigo na hora que eu recebi a notícia e que me viu naquele estado é um indivíduo que eu cito no vídeo anterior. Então, como vocês podem imaginar, né? Eu acabei me apegando demais a ele também por causa disso, né? Porque foi a pessoa que estava lá, que sabia de tudo que estava acontecendo. E o pior é que um pouco antes disso eu já tinha dito a ele que eu não queria mais estar com ele, não queria mais continuar, mas depois dessa situação eu acabei ficando junto com ele ainda e eu fiquei ainda mais apegada a ele, enfim. Dia 7 de setembro de 2015, às 2h40 da manhã, um pai de família, amigo, de apenas 41 anos, ele tinha acabado de fazer 41 anos, né? Ele morreu por imprudência de uma pessoa que estava alcoolizada em alta velocidade, que pulou os sinais vermelhos. E a partir dali eu acreditei que a minha vida tinha acabado. Não, não tinha motivo para seguir. O que eu vou falar agora vai ficar para um outro vídeo, mas eu ainda tentei ficar um tempo com a minha mãe, mas infelizmente não deu certo. Não deu, acho que não deu nem 2 meses eu com a minha mãe. E eu vim morar sozinha, gente. E foi o que eu falei pra vocês no primeiro vídeo. Eu fui pra faculdade, eu fui realizar o meu sonho, que também era o sonho do meu pai. Quando eu digo que era o sonho dele, não é que ele queria fazer direito, é que ele sonhava que eu realizasse os meus sonhos. Então, esse era o nosso sonho. Eu fui pra faculdade, eu pedi o meu emprego de volta, que eu já trabalhava, mas acho que eu tinha saído, não me lembro muito bem.
Então, o meu ex-patrão, ele me aceitou de volta, mesmo sabendo, né, da situação e tudo mais. E eu voltei a trabalhar, voltei a estudar. Isso durou uns 6, 7 meses mais ou menos, até eu ficar muito mal, que é o que eu conto no vídeo anterior, né, pra vocês, o que aconteceu mais ou menos. Então, gente, eu nunca sei pra onde olhar. Acho que eu olho pra cá, mas acho que o certo é pra cá, né? Me desculpem aí. Então, eu tô fazendo esse vídeo com um objetivo único, que é só desabafar mesmo e de mostrar pro mundo um pouco de quem o meu pai era, de o quão amado ele ainda é, de como nós sentimos sua falta e como pode esse indivíduo que provocou isso tá solto e não ter feito nada, nunca houve um pedido de desculpa nem nada. Eu tinha 17 anos, eu fiquei cegueira na Embeira, gente, e eu tive que passar muita coisa sozinha, muita. Fora a saudade, que era avassaladora, assim. Então, gente, não tem nada de muito especial, assim, entre aspas, nesse vídeo. Eu não sei se vocês vão querer me ouvir ou não, mas tudo bem, porque pelo menos o vídeo vai ficar guardado pra sempre. Bom, gente, é aniversário do meu pai, seria aniversário dele, né? E eu só quero que o mundo saiba o quão amado, o quão querido, o quão amigo ele foi. E eu vou deixar um pequeno videozinho no final, pra quem quiser ver,